Oi, gente, boa noite. Estamos aqui já gravando o nosso encontro, nossa aula aberta. Que delícia ver essa sala cheia e vai ficar ainda mais cheia, porque a gente tinha bastante gente no grupo. Muito bom, muito obrigada pela companhia de vocês. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o projeto do Escrita Matinal. Sei que tem aqui muita gente que ou está no grupo ou já esteve. É, que delícia vocês aqui sempre presentes, né, meus escritores. Eu amo. Mas vou começar falando um pouquinho do projeto e depois a gente vai para o nosso dispositivo. Vocês estão comentando ali do frio, né, no chat. Aqui tá bem frio mesmo. Eu gosto, mas tô achando um pouco over, assim, um pouco exageradinho. Muito bom. Gente, olha só, tem essa luz aqui meio dramática, né? Só uma abajurzinha nesse escritório meio escuro. E estava acendendo assim essa luz. Quem já fez oficina comigo, quem está no escrita, sabe que é meio dramático assim mesmo esse cenário. Mas fiquei pensando que pode ser um pouco estranho para vocês que não me conhecem, mas eu queria contar que esse é o jeito que eu escrevo. Eu não consigo escrever com luz acesa, só consigo escrever com abajur. Isso confere algum tipo de característica para minha escrita, tenho certeza, mas eu nunca tinha parado para pensar exatamente nisso. Eu só consigo escrever se for a meia luz. É bem iluminado o meu computador, meu teclado, mas eu preciso ter algum tipo de penumbra, assim. E essas coisas das especificidades da nossa escrita, eu acho tão interessante da gente observar, né? E contando aqui para vocês que eu acabei de ter essa percepção agora, quando eu liguei aqui a câmera e falei, nossa, que dramático, né? Então, por mais que a gente se investigue, eu vivo disso, estou escrevendo sempre, todos os dias, minha profissão, tem sempre alguma coisa que a gente vai descobrir, não só dos textos, mas da nossa relação com escrever, né? De como a gente se comporta, como está nosso corpo, como é nosso cenário ideal, se a gente escreve igual de manhã, de noite, se a gente escreve igual no calor, no frio, na praia, no apartamento em São Paulo, como que é esse espaço, né? Isso tudo conta tanto, tá tão presente, ao mesmo tempo a gente é capaz de não perceber essas nuances que são tão importantes também. E o escrita matinal, ele tem tudo a ver com isso. Eu brinco que esse começo a gente sempre vai um pouco para os devaneios, para uma pontinha que eu puxei a partir de algo que eu percebi, do meu cotidiano, porque o escrita matinal, ele nasce muito de um desejo meu de não ficar tão sozinha no ato de escrever, embora eu considere o ato de escrever absolutamente solitário, e gosto um pouco disso também, acho que no momento em que a gente está escrevendo é sempre uma solidão imensa, mas se reconhecer como pessoa que escreve, e eu não estou querendo dizer com isso que se reconhecer escritor é escritor profissional, mas uma pessoa que escreve, uma pessoa que pratica a escrita, se reconhecer como essa pessoa, um grupo de outras pessoas que também estão fazendo essa descoberta, é muito mais fácil do que fazer isso sozinho. Então, o projeto do Escrita, ele nasceu há uns 3 anos. Eu falo, eu não sei exatamente a data de nascimento, porque começa com uma coisa muito improvisada, com pouca gente, eu tentando fazer tudo sozinha, e ele se organiza mais há 2 anos e meio e tem essa cara mais fixa, essa cara de coisa que acontece sempre há 2 anos e meio. Já passaram pelo escrita centenas de pessoas. Hoje em dia a gente tem, né, mais de uma centena de pessoas nesse projeto. E ele nasce com essa vontade de ser uma comunidade. Não tem a intenção de ser um curso no sentido da gente ir aprendendo técnicas, com isso dominar alguma coisa e logo poder escrever e ser chamado de papapá, escritor, literatura, não tem essa pretensão. E aí vem muito de novo, né, já que eu sou a criadora desse projeto, que hoje não é só meu, mas eu sou a criadora desse projeto, vem muito também de uma coisa que eu acredito muito fortemente. Eu acredito que a prática e a experiência cotidiana pode ser bem mais interessante do que a gente
ir em busca de um domínio que nos permita ou que nos dê alguma falsa ideia de permissão, de autorização para escrever. Eu acho que a escrita é um bem comum. Eu acho que a prática da escrita ela pode ser feita por quem tiver vontade. Então esse projeto ele nasce mesmo com a ideia de que a gente se una pelas manhãs para praticar a escrita de forma livre, autoral e, por que não, cotidiana e rápida. Né? Os encontros eles acontecem pelas manhãs e duram meia hora. O grupo continua, né? Quem tá nos grupos de WhatsApp, trocando texto, batendo papo, indicação, enfim, os grupos continuam ali durante o dia, para quem quiser estar neles, mas a prática é uma prática rápida, é uma prática de meia hora, 4 vezes por semana. Você vem uma vez, se você puder, você vem duas, se você puder. Se você puder e quiser, você vem às 4. Se você não puder vir uma semana, vem na outra. Não tem essa coisa de, perdi a semana passada, não vou entender nada dessa. Não tem. É uma prática, como se fosse uma prática de meditação, como se fosse uma prática de yoga, como se fosse uma prática que você entra e vai se aprimorando mais dentro do teu processo. Dito isso, quero falar um pouquinho da estrutura, porque é a estrutura que a gente vai fazer hoje aqui. Acontece assim, a gente, 8 horas da manhã, eu abro a sala e eu me comprometo a abrir câmera, mas vocês não precisam, porque 8 horas da manhã, gente, o que que é? A gente está autorizado, e eu falo sempre pro pessoal da escrita, estamos todos autorizados a entrar de pijama, inclusive eu. Então, às vezes é isso que acontece. Entramos de pijama, com os cabelos do jeito que der, eu aqui com meu óculos, uma coisa meio café na mão e tudo mais. Quem não quiser não liga a câmera, quem não quiser nem sair da cama, quem quiser fica onde tiver, vê do carro, vê de qualquer lugar. E aí eu vou passar um dispositivo. Esse nome dispositivo é emprestado da performance, já que eu também sou atriz e tenho muitas coisas que eu empresto dos recursos cênicos para trazer aqui para essa prática. Dispositivo é como se fosse um conjunto de regras, como se fossem é um modo de fazer, então é mais do que um tema. Às vezes, aliás, o tema é aberto, mas eu trago uma estrutura, eu trago alguns contornos para a gente começar a escrita. Começar a escrever a partir do nada é muito difícil, é enlouquecedor, porque as possibilidades são infinitas, a gente já trava logo de saída. Quando a gente vai dando alguns contornos, a gente vai criando algumas margens, e a partir das margens a gente corre o rio, ou corre a palavra, né? E essa ideia de dispositivo, ela tem se mostrado bastante eficiente, já como eu falei para vocês, já são alguns anos aqui nessa prática, nessa lida. Até hoje buscamos não repetir nenhum dispositivo, então se a gente for fazer as contas aí, já devem ter mais de 250 dispositivos criados por mim e pelas pessoas que conduzem essa prática, que são Isadora e Beto, Dodó e Beto, que também estão aqui pelas manhãs, junto comigo nessa condução. E é sempre a ideia de disparar o desejo de escrever, de conseguir criar um espaço propício para uma experiência bem autoral. Depois de passar esse dispositivo, que deve durar cerca de 15 minutos, aqui vocês vão ver, já são 7h10, porque eu estou explicando o projeto, mas normalmente nessa hora eu já estou encerrando a minha explicação do dispositivo e eu deixo 15 minutos para escrever. São 15 minutos que a gente vai ficar em silêncio. Com câmera aberta ou fechada, tanto faz, mas todos os microfones fechados, inclusive o meu, e esses 15 minutos vocês vão usar para escrever. Nossa, mas 15 minutos só para escrever o texto? Gente, outra máxima do escrita matinal. Aqui nós acreditamos no milagre e ele acontece. Não quer dizer que em todo texto a gente vai sair assim e falar: Uau, inaugurei um novo gênero literário, né? Assim, estou aqui, meus 15 minutos. Não é isso. Mas algo nasce. E se algo não nascer nesses 15 minutos, o fato da gente parar, da gente ter essas ideias, essas faíscas, essa sensação acontecendo dentro da gente, com certeza a gente leva isso para o dia. Em algum momento, quando a gente menos perceber, a gente está ali elaborando de alguma forma essas palavras e essa sensação. Os textos, eles nascem. Escrever todo dia é dar chance para bons textos nascerem também. É a gente não ficar com essa responsabilidade de escrever uma vez por ano e tem que ser isso, tem que ser aquilo, não tem que ser nada. Tem que ser feito, tem que ser colocado, tem que ser manifestado.
A gente sabe disso na prática. A gente já em algum momento fez diário, a gente já em algum momento sentiu vontade de escrever uma carta para alguém. Em algum momento a gente estava enroscado e precisou escrever um textão de WhatsApp, né? Pensando mais atualmente. A gente sabe que a palavra é algo que quer sair. A gente sabe que a palavra organiza pensamento. A gente sabe também que olhar as coisas na palavra dá uma concretude para o que a gente sente, a gente sabe disso. E fazer isso com certa constância vai deixando a gente mais afiada no exercício da linguagem também. Não é só mais afiada no sentir, é mais afiada também na manifestação do sentir, mais afiada na linguagem, mais afiada no estilo. A gente vai se percebendo também que além de o que falar, a gente vai começar a gostar de brincar de como falar aquilo. Muito bem. Depois desses 15 minutos que a gente vai ficar em silêncio escrevendo, confiando no milagre, a gente volta. Quem tem que sair, sai. Tem gente que 8h30 precisa sair, sai. E tudo certo. A gente abre microfones, não para a leitura dos textos, porque seria impossível a gente conciliar essa leitura de todo mundo, mas para fazer comentários sobre o processo, caso alguém queira falar alguma coisa. E isso dura cerca de 20 minutos e nos despedimos depois e vai cada um seguir o seu dia depois de já ter escrito um texto com o grupo, tá? As aulas todas, os encontros ficam todos gravados e vocês podem assistir em outros horários do dia também. E no Escrita Matinal a gente tem também um clube do livro, que acontece uma vez por mês. A gente sempre tenta trazer os autores e autoras, até agora só lemos mulheres, então trouxemos várias autoras que já tiveram aqui com a gente. Nesse bloco do Escrita agora teremos Euzinha, teremos a Júlia Dantas e a Aline Bey no nosso clube do livro, nesse último nesses últimos meses do ano. Temos também nosso sarau, uma vez por mês, que aí é câmera aberta, microfone aberto, leitura dos textos produzidos, e é outro momento bem especial também do nosso grupo, porque a gente pode se sentir bem acolhida nessa leitura de textos. Um monte de gente que está publicando livro hoje inaugurou essa leitura no sarau, e isso é motivo de muito orgulho para a gente. Então, vamos ao nosso dispositivo? Tá todo mundo aí com seus lápis, canetas, ou computadores, ou papá, pipipi? Muito bem, vamos lá. Vou começar lendo um poema, tá? Para vocês, que é do nosso dispositivo de hoje, mas o poema inteiro eu vou ler só uma vez, não vou deixar escrito por aí, só para a gente ficar com essa sensação de, do que fica, né? Da coisa efêmera. Sabe o que eu quero pedir para vocês, se vocês puderem, né, para prestarem bastante atenção nessa leitura agora, tentar de não antecipar, isso é uma coisa difícil. Não antecipar o que será que ela quer que eu faça com isso. Não, só escuta. Depois eu vou continuar meus devaneios sobre o texto e depois eu lanço o dispositivo para vocês. Só dizer também que eu sou mãe de pet, então tem uma cachorrinha aqui que pode latir a qualquer momento, mas espero que isso não atrapalhe a nossa leitura. O poema que eu escolhi para trazer hoje para o nosso dispositivo se chama O Pássaro Azul, do Bukowski. O Bukowski é um poeta alemão, muito conhecido por versos meio eróticos, né? Uma coisa meio da boemia e das amantes e da coisa e tal. Mas ele tem também os seus momentos de sensibilidade. E quero dizer que esse é um dos poemas que eu mais gosto no mundo. Então eu vou ler para vocês e só sintam. O pássaro azul. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas sou duro demais com ele. Eu digo: fique aí, não deixarei que ninguém o veja. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas eu despejo uísque sobre ele, inalo fumaça de cigarro, e os atendentes dos bares e das mercearias nunca saberão que ele está lá dentro. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas eu sou duro demais com ele. Eu digo: fique aí, quer acabar comigo? Quer fuder com a minha escrita? Quer arruinar a venda dos meus livros na Europa? Há um pássaro azul em meu peito que quer sair,
mas sou bastante esperto, deixo que ele saia somente em algumas noites, quando todos estão dormindo. Eu digo: sei que você está aí, então não fique triste. Depois o coloco de volta em seu lugar. Mas ele ainda canta um pouquinho lá dentro. Não deixo que morra completamente. E nós dormimos juntos, assim, com nosso pacto secreto. E isto é bom o suficiente para fazer um homem chorar. Mas eu não choro. E você? Acho que quando a gente pensa, né, nesse pássaro azul, a gente sabe que ele não está falando de uma ave azul que mora no peito, literalmente. A gente sabe que ele está trazendo uma metáfora para algo que está preso no coração, que está preso dentro dele, mas é uma metáfora que tem algumas especificidades. É um pássaro e é azul, não é um tigre malhado, não é um cachorro caramelo, é um pássaro azul. Isso traz algumas coisas para gente em termos de aproximação do sentimento que ele está tentando retratar com esse pássaro. Isso traz uma aproximação também de qual é a sensação dessa prisão. Tem uma coisa bonita nessa prisão desse pássaro, porque a gente, por ser uma metáfora, não sabe exatamente o que é esse pássaro azul, mas a gente reconhece. Algo na gente reconhece, identifica o que o Bukowski está falando quando ele fala do pássaro azul. Mas a gente não pode bater martelo, porque tem espaço para a gente imaginar e para a gente completar com as nossas referências, com a nossa subjetividade. A metáfora deixa espaço para a gente completar. E isso é bonito demais. Quando ele fala também que ele entope o pássaro dele de uísque, que ele não deixa ninguém ver, ele está falando da gente abafar um sentimento, da gente abafar uma sensação com coisas cotidianas. Mas ao mesmo tempo a gente reconhece a preciosidade dessa sensação e desse sentimento, então tem uma manutenção silenciosa. Quando ele fala, quando eu vou dormir, eu falo para ele baixinho, eu falo, eu sei que você tá aí, então não fique triste. É um sentimento reconhecido, mas é um sentimento que é ninado, que é embalado só na solidão. É um sentimento que talvez enfraqueça uma figura que ele quer ser. É um sentimento que fragiliza esse escritor que vende muitos livros na Europa. É um sentimento que faz com que ele também não saiba bem quem ele é e que é o contrário, talvez, dessa imagem que ele quis construir. Olha quanta coisa. E quando ele fala eu não choro, é a contenção desse pássaro azul. E sabe o que eu acho mais bonito disso, no fim das contas? Ele não fala no poema que o pássaro azul dele, que ele conseguiu libertar. Então a gente não tem um final feliz. Mas só dele escrever sobre o pássaro azul, ele liberta o pássaro azul. Não é bonito isso? Porque só dele escrever, dele manifestar, algo ali passa a existir a partir da palavra. E se algo passa a existir a partir da palavra, ele deixa público um sentimento que só existia na solidão do quarto, na hora de dormir. Então, escrever, mesmo sobre coisas que a gente ainda não resolveu, e que talvez não vá resolver nunca, escrever sabendo que algumas coisas não serão resolvidas, é também a gente manifestar e de alguma maneira liberar essas coisas, libertar essas coisas, colocar no mundo. Porque a partir de agora ela existe, mesmo como dúvida, mas ela existe e ela pode ser vista pelas outras pessoas. E esse poema, que é da década de 50, se não me engano, está sendo lido aqui, identificado. Então, de alguma maneira, o pássaro azul do Bukowski é mais imortal que ele, né? Isso é bonito. O nosso dispositivo de hoje é esse.
com algumas possibilidades de leituras diversas. Eu vou compartilhar aqui um card com vocês. E também escolhi esse dispositivo porque acho que quem escolhe estar nessa aula aberta, quem tem interesse na escrita criativa, quem tem interesse em entrar nesse grupo, reconhece com muita facilidade essa sensação de um pássaro azul em meu peito. Dito tudo isso, então, não precisa ler o que está aqui nesse card. Essa leitura é uma leitura mais para amarrar o que eu falei, tudo que eu falei está aqui. Mas esse dispositivo convida vocês a escreverem seguindo dois caminhos possíveis. O primeiro é o que é o seu pássaro azul? Quando você pensa nessa leitura do poema, o que seria para você o pássaro azul? E a outra possibilidade, que pode ter nascido também aí, se não, vamos dizer que para você não é um pássaro azul que está preso. Qual é o animal, então, que mora escondido em você? Você consegue detalhar? Consegue dizer se esse leão, por exemplo, é faminto? Se ele tem uma boca muito grande? E onde ele mora? Ele mora no peito? Ele mora no estômago? Ele mora na garganta? Você tem aí dois caminhos. Ou esse poema do Bukowski trouxe essa ideia do pássaro azul e você vai trazer para perto de você e dizer o que é o seu pássaro azul. Ou você fala, entendo o que ele quer dizer com essa ideia do pássaro azul, mas em mim mora um leão rugindo na garganta, um gato arranhando com suas unhas a boca do estômago. Não sei. Qualquer coisa que vocês tenham aí vontade de retratar a partir dessa ideia da metáfora.